Moçambique. Agora, no que concerne à problemática da Renamo, primeiro, a Renamo tem um péssimo presidente. O Suf Mamad é o pior erro estratégico que a Renamo cometeu, portanto, desde a sua própria existência. Por uma razão muito simples. Ele está desadaptado ao contexto de Moçambique atual, incapaz de produzir um discurso coerente, pensamento desfacilado e praticamente acéfalo, portanto, sem conteúdo, incapacidade de discorrer sobre os temas nacionais e, ainda por cima, incapacidade de ser retórico e eloquente, tendo em conta a complexidade da sociedade em que nós nos encontramos. Queramos sim, queramos não, estamos numa sociedade em que as pessoas, mesmo com os problemas da educação nacional, nós sabemos que as pessoas têm hoje uma capacidade de análise e de comentar sobre a forma como os políticos se produzem no espaço público. Ainda por cima podemos acrescentar, eu subentendo que o Suf Mamad não só acomodou-se de forma radical e podemos dizer até doentia aos privilégios, portanto, que ele próprio tem como líder, portanto, da oposição, mas também o Suf Mamad tornou-se um risco para o próprio Renamo, porque ele próprio está a transformar a Renamo num instrumento de acumulação primitiva e agressiva do capital, em benefício dele próprio, mas sobretudo também em benefício dos que o rodeiam. Então perdeu completamente nesta perspectiva. O segundo aspecto que é fundamental, como estrutura partidária, há estudos imensos que foram feitos acerca disso. A Renamo, ela não só não conseguiu produzir uma coerência, portanto, ideológica e programática, portanto, interna. É por essa razão, se perguntar ao próprio Suf Mamad, aliás, em sede de uma entrevista que ele deu à STV, ele mostrou claramente que nem sabia qual era o tipo de modelo de Estado que para Moçambique, por exemplo, seria útil. Não sabe, por exemplo, qual é o tipo de sociedade na perspectiva da saúde, no programa da educação, de vários setores que como é que podiam ser estruturados para melhor responder aos problemas de Moçambique. Quer dizer que, como estrutura partidária, portanto, ela não é capaz de produzir nenhuma alternativa a Frelimo. Quer dizer, volta-se aquela ideia the enemy as the model and the model as the enemy. Portanto, o inimigo como modelo e o modelo como inimigo. Quer dizer, a Renamo faz da Frelimo, mas de forma péssima e totalmente errada, e sem recursos para fazer isso, aquilo que, na verdade, ela devia fazer diferente. Então, quer dizer que o problema é institucional, porque ela internamente não é capaz de produzir-se como uma alternativa política no caso de Moçambique, mas do ponto de vista também da liderança, portanto, atual, é de facto devido aos problemas que eu fiz referência. É óbvio que numa situação como esta, eu só posso prever, portanto, uma decadência completa da Renamo, porque de facto, neste momento, como estamos a constatar, ela está praticamente sumida do contexto e do panorama político nacional. E isto mostra, de facto, que a Renamo, do ponto de vista político, hoje tornou-se inútil. Penso que a verdadeira oposição no contexto de Moçambique e que faz o trabalho da oposição no sentido que pressiona o governo a melhorar a sua atuação no que concerne aos serviços públicos, a gestão das finanças públicas e outros aspectos inerentes, é a sociedade civil. A Renamo, com Jacama, desapareceu, tal como, digamos, a República de Moçambique, tal como era conhecida como protetora dos ideais sociais, etc., desapareceu com Xixão. Então, há um paralelismo que pode-se fazer aqui, portanto, na dupla dimensão. Bem, eu vou voltar ao